São 8 horas pontualmente, nós estamos recebendo uma visita hoje em nosso estúdio para conversar um pouquinho com a gente a respeito do projeto PHI Leitura Grátis. Professor Idomar Augusto Ceruti. Bom dia, professor. Bom dia, Solange. Obrigado pelo convite. Então, professor, eu gostaria de saber, assim, nós vivemos num país, o Brasil é um país que disse, né, eu ouço muito que as pessoas não têm o hábito da leitura. O pessoal brasileiro não é muito chegado à leitura. Isso é verdade? A gente não concorda muito com essa afirmação, tanto é que, em virtude disso, que a gente gasta energia, gasta esforço para disponibilizar livros aí nos nossos estantes. O que a gente entende é assim, se a gente expor as pessoas aos livros, tornar esse acesso mais fácil, mais facilitado, leitura é que nem uma droga. As pessoas viciam, e é uma droga do bem, é uma droga do bem. Então, as pessoas viciam e começam a ler, começam a ler, começam a ler. Então, eu entendo que a gente tem que tentar facilitar. Sim. A gente tem que deixar a coisa mais fácil, para que as pessoas não precisem se preocupar com carteirinha, com tempo para devolução. Tem que mudar o hábito das pessoas nesse sentido. E é o que o PHI faz. Levar o livro bem próximo da onde as pessoas estão. Tá. Professor, qual é a sua área de atuação? Talvez para sua decepção, eu não sou de letras, não sou de jornalismo, não sou de história. Eu sou um professor na área de computação. Eu sou formado, eu sou bacharel em processamento de dados, tenho mestrado em computação aplicada. Não tem absolutamente nada a ver com leitura. E como idealizador desse projeto do PHI Leitura Grátis, como é que surgiu essa ideia de levar, vamos dizer, de tornar mais acessível a leitura, estimular, né, também através do PHI, se estimula as pessoas a lerem, a aprenderem a ler e a continuar com isso, criar, vamos dizer assim, o hábito da leitura? Então, no começo eu não era um grande leitor, aí a gente começa a se expor à situação e tem períodos da vida que lê mais, tem períodos que lê menos. Mas em 2013 eu assisti uma reportagem no Jornal Nacional, ou acho que no Jornal Hoje, na hora do almoço, eu não me recordo, em que eles estavam mostrando nessa reportagem um grupo de motoboys em São Paulo que tinham uma bicicloteca. Interessante. Eles enchiam a bicicleta com 200, 300 livros, tinha uma caixa bonita na traseira da bicicleta e paravam essa bicicleta numa praça e abriam a caixa e deixavam os livros voar. Falei, cara, isso é um motoboy fazem. Eu sou professor da universidade, né? Eu estou num ambiente em que é para ter livro, as pessoas leem mais. Sim. Eu acho que a gente podia fazer. E daí eu comecei a desenhar como que eu queria que funcionava, aonde que era, como que seria. Bolamos o nome do PHI para ser um nome legal. E tive ajuda de pessoas, tive ajuda de empresários, tive ajuda de profissionais. E entre maio e junho eu comecei a fazer uma campanha de pedir livros. E não expliquei direito o que eu queria. As pessoas achavam que eu ia abrir um sebo. Domar, o que você vai fazer com esses livros? E assim eu fui pedindo livros. E a gente recebeu nesse primeiro momento. O poder das redes sociais é muito grande, né? A gente tem muitos amigos fora. E eu recebi nessa primeira fase de 2 meses e pouco, 300 e poucos livros. E daí a gente realizou no dia 3 de julho de 2013, um evento que a gente chama de Pegada Cultural, onde a gente põe uma estante, enche de livro num local público. Certo. A gente fez isso dentro do Tozeto lá de Uvarandas. Foi um sucesso. Eu tava no começo estava preocupado que as pessoas não fossem pegar livro, achar estranho. Em 15 minutos tinha uma senhora e veio pegar livro e tal. Claro que no primeiro momento as pessoas estranharam que não precisa dar nome, não precisa pagar, não precisa fazer carteirinha, sabe? Quebrar esse ciclo também foi um trabalho. Mas daí a ideia surgiu dessa reportagem que eu assisti dos motoboys que tinham uma bicicloteca. Eu falei, a gente pode fazer. Então vamos fazer. E aí começaram-se as parcerias e começou-se a colocar os pontos. Você chama de pontos? Como é que funciona? A gente tem 2 formas. Vamos assim. No primeiro momento, a gente fazia eventos itinerantes. Então eu fazia num sábado na feira do produtor, fazia em eventos, fazia no terminal. Só que daí as pessoas reclamavam, diziam assim, mas e se eu quiser pegar durante a semana? Aí a gente decidiu, vamos colocar num ponto fixo, uma estante permanente. Aí a gente escolheu, fizemos um teste lá no Tozeto do Jardim Carvalho e colocamos uma estante sem ninguém para cuidar.
Porque os eventos sempre tinham um voluntário nosso, então sempre tinha alguém para explicar. A minha preocupação é como que vai se comportar se não tiver ninguém cuidando. E daí a gente colocou lá no Tozeto do Jardim Carvalho uma estante, enchemos de livro, tinha gente nossa que ia lá uma vez por dia, 2 vezes por dia para cuidar, vamos dizer assim, repor, tirar sujeira, que as pessoas põem sujeira, e fazer a coisa funcionar nesse sentido. E daí a gente começou a expandir, e colocar estantes permanentes em vários locais da cidade. E daí a gente também tem locais onde é só um ponto de coleta. Correto. Que a ideia é ter uma caixinha de coleta, por exemplo, tem padaria, tem colégios particulares, na própria universidade, eu tenho vários locais na universidade onde a gente tem uma caixinha de coleta, onde a ideia é que a pessoa possa doar ou devolver esses livros nessa caixinha de coleta. Vai ter sempre um voluntário nosso que vai pegar os livros dessa caixinha de coleta e vai levar para a nossa logística e para que isso volte para alguma estante. Correto. Vai fazer os registros de quantidade. Existe uma triagem, no caso. Existe uma triagem porque é importante as pessoas entenderem que a gente não trabalha com todos os tipos de livros. Exatamente isso que eu ia te perguntar, professor. Quais são os tipos de livro? Tem vamos dizer assim, alguma restrição, vamos dizer, em relação aos livros que vão ser disponibilizados? Então, assim, a ideia nossa é formar leitor. Criar o hábito da leitura nas pessoas. Então, às vezes a gente recebe um monte de coisa errada para nós. A pessoa que está doando está achando que está ajudando e ela está fazendo por bem, sem problema nenhum. Mas para nós ela é um problema. Então, o que o Pega Aí aceita como doação? Certo. Que é literatura, poesia, aventura, ficção, romance, biografias, a gente também coloca. Tem o que eu digo que é a biografia de lugares, que fala, por exemplo, sobre o 13 Bib, sobre a colonização alemã, sobre... Acrescenta um conhecimento. Exatamente, né? Que a pessoa vai ler aquele livro por prazer. E o que a gente não aceita? A gente não aceita a parte de estudo, que é o livro técnico, o livro didático, o que a gente chama de livros consumíveis, que é aqueles livros que a gente preenche, que é os livros didáticos, dicionário, enciclopédia, todo esse tipo de material, ele não vai para as nossas estantes. Inclusive os livros de doutrinação religiosa, que é o Evangelho, que é a Bíblia, não importa a doutrina. A gente tem como foco estimular a leitura. Sim. Então, a melhor definição que eu recebi foi de uma menina de 12 anos numa escola que eu estava explicando exatamente isso. Ela falou: professor, o senhor quer livro de ler e não livro de estudar. Por aí. Por aí. É bem essa a ideia. Aí a gente também passou a aceitar, num primeiro momento a gente não aceitava gibi, o gibizinho para criançada, e daí a gente também passou a aceitar gibi porque a gente diz que é uma porta de entrada. Sim, acaba sendo um atrativo. É um atrativo. Revistas a gente não aceita, porque a revista, apesar de ter um monte de revistas boas, a gente sabe que tem um monte de revistas ruins, e daí isso vai causar um problema para nós. A gente recebe muito lixo, muita tranquila. Ela tem até um tempo, né? Ela tem uma validade. O gibi não. Exatamente. O gibi você pode pegar um gibi de 1950, vai ler, ele é legal de ler. E a literatura também. Mesmo quando você pega um livro, por exemplo, que está escrito farmácia com PH, a história continua sendo legal de ler. Entende? Os livros técnicos, eles acabam gerando um problema para nós, que a gente tem que acabar administrando essa situação. Mas a gente tem uma saída, a gente acaba resolvendo o problema. A gente prefere não receber. Então, o livro que a gente quer receber é o livro de ler e não o livro de estudar. Certo. Para as pessoas que estão nos acompanhando, nós estamos conversando com o professor Idomar, que é vamos dizer, o idealizador do Pega Aí. Eu gostaria de saber, professor, as pessoas que estão nos ouvindo, de repente tem alguém que está lá com vários livros, exatamente com esse perfil que a gente está aí comentando que são aceitos aí nos postos de coleta. Como que eles devem proceder? Onde estão esses pontos de coleta? Então, hoje nós temos 34 estantes, sempre junto com a estante tem uma caixinha. E deve ter mais de 60 locais de coleta, que daí só tem a caixinha de coleta. Certo. No site do Pega Aí, que é o www.pegai.info, tem lá pontos de coleta, estantes de disponibilização, tem mapa, tem endereço, separado por cidade, porque nós já estamos presentes em outras cidades também, que permite que a pessoa consiga localizar perto da casa dela, aonde tem um ponto de coleta ou aonde tem uma estante que ela possa disponibilizar os livros, né? É importante que a pessoa entenda que a doação que ela vai fazer, ou até a devolução, nunca deve ocorrer diretamente na estante, e sim na caixa de coleta. Para não misturar com... Para que a gente possa fazer o registro da entrada, para que a gente possa contabilizar quantos livros a gente tem no nosso acervo,
apesar de a gente não ter o acervo guardado, nosso acervo está circulando, mas a gente gosta de mostrar quantos números, os nossos números. E no caso da doação, é importante porque a gente carimba e etiqueta o livro, e isso tem uma situação bem importante. Esse carimbo do PHI e a etiqueta do PHI evita que esse livro seja vendido no sebo. Os sebos são parceiros nossos, e se tiver o nosso carimbo, eles não compram. Então isso é muito importante para nós, para evitar, por exemplo, de um dependente químico pegar um livro sem carimbo e ir lá trocar por dinheiro e fazer virar uma pedra de crack. Certo. Então, a melhor maneira é assim, em Ponta Grossa, os nossos pontos de referência são as lojas do supermercado Tozeto. Em todas elas tem um ponto de coleta, tem uma estante, a gente está presente no correio, a gente está presente no restaurante popular. E nós estamos também com aqui. Semana passada... o pessoal que é parceiro aqui da Rádio Santana, que está sempre vindo nos visitar, o pessoal que trabalha aqui no prédio da Rádio Santana, nós também temos uma estante agora no hall de entrada, lá embaixo na portaria, né? Exatamente, Solange. A gente negociou com o Padre Mário o espaço e ele entendeu a nossa proposta de que as nossas estantes elas têm que estar em acesso público. Sim. Acesso público mesmo, para que não tenha nenhuma barreira física ou até uma barreira social. A gente brinca assim, morador de rua pode pegar livro do PHI. E tem que conseguir pegar livro do PHI. E veja que interessante, para nossa surpresa, ontem teve um voluntário nosso que veio checar algumas coisas na estante aqui, e ele encontrou um morador de rua aqui na frente com um gibi nosso. Lendo o nosso gibi, conversou com ele e tal, ele estava bêbado, ele estava com a sua cachaça e tal, e daí ele falou, além da cachaça, os livros do PHI são legal, eu curto eles, está funcionando. Então essa é a ideia. Então aqui no hall da entrada também tem, a gente instalou no início de janeiro uma estante também no fórum estadual, tem uma estante no fórum estadual. No início de janeiro também nós fizemos um teste dentro do ônibus metropolitano, o coletivo metropolitano que vai a Carambeí. Nós temos uma estante, não um estante, é um expositor, tipo um sapateiro, onde as pessoas que usam esse coletivo podem pegar os livros sem problema nenhum. E tem um trabalho também, achei bem interessante, é um trabalho que vocês têm aí envolvendo o pessoal, os presidiários. Como que funciona? Qual que é essa, vamos dizer assim, essa conexão aí do PHI com o pessoal do presídio? Então, em 2016, nós entramos na penitenciária, mas a gente sai de lá. Sai sem tornozeleira. Ainda bem. E a gente foi apoiar, foi convidado pela direção da penitenciária e pela direção da escola que tem um CBJA dentro da penitenciária, para apoiá-los num projeto que eles têm lá que se chama Remissão pela Leitura, onde, de uma maneira bem simplista, o preso lê e diminui a pena. Certo. Tem um monte de regras, ele tem que escrever, tem que tirar nota, provar que leu. Mas assim, eu li um livro, eu diminuo a pena. Essa é a regra do jogo. Você ocupa o cara, você dá leitura boa pro cara, o cara cria o hábito da leitura, é tudo positivo. Sim, e é também uma forma de preencher o seu tempo com uma coisa saudável. Bem isso mesmo. Aí nas várias visitas que eu fiz na penitenciária, eu vi que dentro da penitenciária aqui de Ponta Grossa, eles têm uma unidade de fabricação de botinas de calçado de segurança, de EPI. E tinha 90 presos lá trabalhando com tesoura, com faca, com agulha, costurando. Eu falei, cara, se eles podem fazer botina, eles podem restaurar livros. Sim. Aí eu propus para a direção da unidade que nós do PHI iríamos treinar, dar material, dar equipamento, e a mão de obra seria dos presos. Então, desde 2016... E aí já dá para a gente mensurar o quanto está crescendo, né? O quanto está ganhando espaço na comunidade. Exatamente. Daí o que aconteceu? A gente fez os testes iniciais e funciona. Desde 2016, nós estamos dentro da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa com um hospital de livros, onde a função é simples. Eu levo o livro destruído, eles remontam o livro precisa ter todas as páginas. Tem livro que não tem capa, mas ele tem que ter todas as páginas. Eles desmontam, remontam a encadernação. Nós temos lá dentro um dos presos que ele era tatuador, então ele desenha as capas, em alguns casos ele desenha as capas. Explorar os talentos que eles têm. Né? E principalmente dá uma ocupação útil, dá um sentimento de ocupação dos caras. A missão do Hospital de Livros é uma coisa muito importante, é dar nova oportunidade para livros e pessoas. Sim. E é isso que está acontecendo lá dentro. E daí o ano passado a gente também teve uma mudança lá dentro, uma coisa que nós fizemos dentro do Hospital de Livros, virou uma fábrica de livros lá.
A gente ganhou um texto de um cordelista do Recife, chamado Josué Limeira, que ele escreveu um texto sobre o PHI em forma de cordel. E esse menino que desenha lá na penitenciária, ele ilustrou. Então a gente tem um cordel do PHI, que é um livreto de 16 páginas, que foi ilustrado, desenhado por esse restaurador, ilustrador lá da penitenciária, e ele é impresso lá dentro da penitenciária de uma maneira bem artesanal, sem usar impressora. Sim. A gente imprime lá usando carimbos. É mais ou menos como uma técnica de xilografia, mas todo manual, passa tinta, aplica pressão, deixa secar, dobra. Todo um processo manual. Então, o sentimento de ocupação deles e de reinserção na sociedade é muito importante. Essa é a ideia. Com certeza. Professor, nós temos já pouco tempo, já estamos, na verdade, com o meu tempo estourado aqui. Uma ouvinte nossa, ela perguntou, tem biblioteca comunitária para levar livros para doação? Então, seriam esses pontos de coleta, né? Exatamente. As pessoas podem entregar nos nossos pontos de coleta, onde a gente recebe as doações. Aí a gente vai fazer a triagem e daí vai colocar esses livros nas estantes que estão disponibilizadas. Os endereços estão todos eles no site, bem definido, com endereço, tem foto da estante, a gente tem estante feita de geladeira, de armário, estante feita de cofre. É uma forma também de chamar atenção, né? Exatamente, essa é a ideia. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e parabenizá-lo pela iniciativa, né? Porque entre tantas coisas que as pessoas às vezes até buscam, né? Uma alternativa para estimular a cultura, mas a leitura realmente é algo assim fantástico, porque através da leitura a gente se permite viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer a história de locais, de cidades, de personalidades, enfim, é um projeto realmente muito bonito e o senhor está de parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado, Solange. E eu gostaria de agradecer, então, e dizer que a Rádio Santana está sempre à disposição, sempre que tiver novidades aí, e também convidar as pessoas a, quando vierem aqui na Rádio Santana, dá uma olhadinha lá na estante, de repente você encontra alguma coisa interessante para você ler, e também, de repente, se você quiser trazer aí a sua doação, ela será bem-vinda. Isso mesmo. Ok, Bom professor. dia. Obrigada.